Agora, com todo respeito, tem um tema que vai parar o Brasil nesse mês de abril. É um tema que vai parar o Brasil neste mês de abril. Por quê? Porque é um tema que pode deixar o Bolsonaro inelegível. Eu vou dizer para vocês qual é esse problema e eu quero a opinião de cada um de vocês em 2 minutos. Perfeito. Eu quero a avaliação, o que vocês... Pode ser do ponto de vista jurídico, do ponto de vista prático, estratégico, político, tá? Mas eu quero ver a opinião de vocês. Bom, tem um caso que o Bolsonaro está sendo investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é dele ter se comunicado com líderes de outros países, embaixadores, sobre a fraude no sistema eleitoral. Então ele está sendo processado por uso indevido por comunicação indevida, né? Uso indevido dos meios de comunicação para convocar embaixadores para falar dessa finalidade. Então, o TSE encerrou a fase de provas e isso vai para julgamento. Então, ele pode se tornar inelegível ou não, dependendo da sua condenação nesse caso. Mas o que a gente viu no mês passado, agora em março, foi Lula também usando os meios de comunicação para dizer que houve fraude no resultado da ação da instituição que é a Polícia Federal. Bom, nesse caso não acontece nada. Se Bolsonaro se torna inelegível, Ricardo, e Lula não, o que pode acontecer com esse país? O judiciário acha que ele vai aplacar a animosidade que a população já tem com ele? Porque são os 2 casos, nós temos presidente da República usando o meio de comunicação para colocar em xeque a credibilidade do resultado de uma instituição do Estado. No caso do Bolsonaro, a votação. No caso do Lula, a Polícia Federal. Sem tirar nem pôr. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que o que me causa um certo receio é que o judiciário não esteja dentro de uma narrativa, corroborando com uma narrativa e carregando essa narrativa até o limite, que vai ser muito prejudicial para o Brasil. Sem sombra de dúvida alguma. O Bolsonaro, a despeito de eu não concordar que chefe de Estado faça esse papel, ok, de usar meios de comunicação, se tem alguma coisa equivocada ali que se resolva por lá. Não concordo com isso. Porém, se tiver 2 pesos e 2 medidas nessa ação, nós teremos um problema imenso no Brasil. Será que o Bolsonaro vira uma espécie de Guaidó se isso acontecer, Elaine? Olha, com relação a essa questão eleitoral, vamos lá, né? Houve um crime eleitoral por parte de Bolsonaro com relação às urnas eletrônicas, e a gente sabe disso. Quando ele coloca em xeque a legalidade do processo eleitoral, ele, dentro ali de algumas ações tomadas, ele pode ter cometido o crime que está sendo agora investigado e segue aí nesse processo. Vamos lá, é muito importante a gente dizer, Pavinato, que as pessoas precisam ser informadas, né? E até hoje, infelizmente, Bolsonaro coloca em xeque essa questão das urnas e do processo eleitoral. Vamos lá, o processo foi todo aberto, os militares, a mando do próprio Bolsonaro, participaram deste processo, tá? O relatório dos militares deixou claro que não houve nenhuma falha no sistema, que as urnas não tinham nenhum problema. Essa história de ficar falando de código-fonte, ele foi aberto para todas as instituições, inclusive as instituições militares, e nada tinha de errado. Então, assim, a despeito se ele será ou não tornado inelegível, isso aí vai caber à Suprema Corte, o fato é que Bolsonaro perdeu muito para ele mesmo quando colocou em xeque o processo eleitoral e a questão das vacinas. Eu já disse isso aqui. Certo. Mas essa aqui, colocar em xeque a operação da Polícia Federal é um crime de responsabilidade. Certo? É um crime de responsabilidade. E também com o relatório, de fato, todos aqui lemos o relatório do Exército. Ele não achou nada de errado, mas ele também disse que muitas coisas não lhe foram concedidas. É o que está no relatório. Está todo mundo lá para ler, a não ser que ninguém apagou, modificou. Está lá, ele falando, olha, não achei nada de errado, mas também eu não pude fazer tais e tais coisas, que estão lá elencadas. Só pude entrar com lápis, teve uma parte que só pude ver para o telão, e alguns, ele não diz qual é, eu não sou um técnico, não quero ser leviano, né? Mas então ficou aquela coisa que não fede nem cheira. Eu acho que o Exército não devia nem ter feito um relatório daquele. Era melhor não ter feito. Exato. Né? Bom, mas vai lá, Capesso.
Eu acho que o Bolsonaro falou muita coisa que não deveria ter falado, foi mal orientado, mal assessorado juridicamente, entrou desnecessariamente em conflito com o Supremo Tribunal Federal, fez a promoção de alguns ministros que sequer eram conhecidos, ou seja, agiu de maneira completamente equivocada. Agora, por outro lado, eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral, se for julgar essa questão e pronunciar a inelegibilidade, que seja com base em provas concretas, não com base em ilações. Por exemplo, o documento apócrifo sem assinatura encontrado na residência do ex-ministro Anderson Torres. Isso estou falando processualmente, tecnicamente, isso não tem valor jurídico. Isso não vale como prova. E, por outro lado, a crítica, a Elaine colocou bem, né? A crítica, a meu ver, inadequada à credibilidade do sistema eleitoral também é uma manifestação do candidato. Ele não está interferindo no processo eleitoral de nenhuma maneira, ele não está corrompendo ninguém dentro do processo eleitoral, e, portanto, isso não é motivo juridicamente para se pronunciar sua inelegibilidade. Então, forçação de barra vai expor ainda mais a imagem já arranhada do Poder Judiciário. Agora, se for declarada a inelegibilidade, não vai acontecer nada. Infelizmente, ele vai recorrer para o Supremo e vai ficar simplesmente mais uma questão errada da Justiça. Deise. Olha, eu acho que o Bolsonaro errou feio em questionar a viabilidade das urnas, acabou inflamando a população que até hoje está com esse discurso, não aceitando o resultado das eleições que foram democráticas, mas eu concordo com o Ricardo. Não pode ter 2 pesos, 2 medidas. O Lula também tem que responder pelo que eu considero que foi seríssimo, que foi questionar a ação da Polícia Federal. Então, pau que bate Chico, tem que bater em Francisco. Você acha que isso pode fortalecer a direita de alguma maneira, se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro? Inflamar? Pode fortalecer a direita ou enfraquecer a democracia, por exemplo? Porque se as pessoas forem se manifestar, se espera que vá haver uma grande revolta. Eu acho que a gente está, de novo, volta para aquele ponto da liberdade de expressão. A gente está embaralhando tudo, então não pode ser considerado qualquer forma de manifestação como um crime, né? Aí não, aí isso tolhe o direito das pessoas de se manifestar. O que eu acho que está acontecendo aqui no Brasil é que a gente está usando réguas diferentes. Se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, para ser bem breve, que eu acredito que se ele for preso, ele se transforma num mártir. Se ele perder os direitos para 2026, vai ter que aparecer outra liderança.